Drew McIntyre pode estar de saída da WWE. E não é para a AEW. E além disso, temos notícias sobre o Rhea Ripley, que também pode estar perdendo shows aí para frente. Se você quiser saber as últimas informações sobre os dois e mais notícias do último NXT e também o card do próximo SmackDown, assista esse vídeo, pois vamos atualizar vocês sobre as últimas notícias do mundo da luta livre. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e este é o Luta Livre na TV. Vem comigo e não deixa de ajudar a gente deixando seu like e se inscrevendo no canal, pois tem muita coisa boa rolando aqui e eu conto com você para a gente continuar crescendo. Vamos falar, para começar, sobre o último NXT, que foi um show interessante, mas que teve algumas dificuldades aí. Primeira luta da noite foi Tavion Heights, estava lutando pelo posto de desafiante número 1 ao título norte-americano da NXT de Miles Bourne. Tavion Heights derrotou Jackson Drake, apesar de todas as interferências do pessoal do Vanity Project, que é o grupo do Jackson Drake. Uma luta de 11 minutos, durou 3 estrelas. Eu vou dar 3 estrelas e 25 para essa luta. Foi uma luta legalzinha, mas poderia ter sido melhor. E o Tavion Heights vai enfrentar o ex-colega do No Quarter Catch Crew, que era o grupo que eles faziam parte. Vão se enfrentar aí no Great American Bash. Já é uma luta confirmada para o show. Temos outras lutas, né? Que esse show vai acontecer no dia 28, agora no final do mês. Tem luta pelo campeonato masculino entre o Tony DeAngelo e o Naraku. Tem luta pelo campeonato feminino da NXT entre a Lola Vice e a Kendall Gray. Né? Tem várias outras lutas já confirmadas. Uma outra luta que foi confirmada é John Lennox e Sakon Sugars. Né? O pessoal do Dark State expulsou o Sakon Sugars do grupo e agora o Sakon, se vingando, vai enfrentar o John Lennox no show, né, no Great American Bash. A segunda luta da noite foi uma vitóriazinha da Izzy Dame sobre a Tia Ray, uma luta por um torneio Speed. Izzy Dame avança para a final, 2 minutos e meio, e mesmo sendo uma luta de Speed não foi grande coisa não, tá? Vou dar uma estrela e meia. A terceira luta da noite foi uma luta interessante entre Natália e a Jada Parker. A Natália ganhou a luta, a Nery, né? Ganhou a luta depois de 15 minutos, mas que infelizmente eu não vou dar tanto assim de nota, vou dar 3 estrelas. Foi uma luta que pegou mais pelos golpes de submissão e tal, então foi uma luta meio diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Talvez há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente tinha grandes magos das submissões como Chris Benoit, Kurt Angle, essa luta tivesse funcionado. Hoje em dia, assim, não é mais o tipo de luta que a gente gosta tanto de ver e está acostumado a ver no mundo da luta livre. A gente está mais acostumado a ver lutas mais ágeis, e que os lutadores correm para um lado para o outro e tal. É o que encanta o público hoje, né? Então foi uma luta mais old school. De qualquer forma, foi uma luta interessante. A Nery venceu. A Nery que tá ali meio que formando uma stablezinha na NXT. E ela estava junto da Nikita Lyons e da Carmen Petrovic. Eu não sei se as duas vão começar a ser meio que protegidas pela Nery, treinadas por elas. Vamos ver aí como é que vai ser a apresentação dessas duas junto com a Nery aí na NXT. A quarta luta da noite foi a segunda luta pelo torneio da Speed. A Ariana Grace derrotou a Layla Diggs em 2 minutos e meio. Também vou dar uma estrela e meia. Também não foi grandes coisas essa luta. E nós tivemos o main event, que foi uma luta de duplas que foi setada no começo do show. Uma luta entre Kelani Jordan e Zarya campeã norte-americana, contra a Kendall Gray e a Lola Vice a campeã da NXT. Né? E aí meio que dando a entender, essas duplas foram interessantes porque Lola Vice e Kendall Gray vão se enfrentar pelo título da NXT. A Kelani Jordan meio que estava querendo, meio que estava de olho. E a Zarya também, apesar de ser campeã norte-americana, também estava de olho. Eu tô achando que eles podem fazer um Zarya e Kelani Jordan mais pra frente por esse campeonato norte-americano. Mas Lola Vice e Kendall Gray vão se enfrentar no Great American Bash. Essa luta aqui foi a melhor luta da noite, foram 14 minutos de luta. Teve bastante golpes legais. Kendall Gray foi a estrela da luta juntamente com a Zarya, tá? As duas tiveram os melhores momentos do ringue. A Lola Vice e a Kelani Jordan acrescentaram um pouco, mas nada muito excepcional. No final da luta, quando a Zarya estava dominando ali a Kendall Gray, deu um spear nela do lado de fora, quando ela foi mandar um F5, até Tom Paxley apareceu,
né? E acabou se jogando pra cima dela, né? A Zarya tomou um susto e tal. A Zarya foi jogada pra dentro do ringue. E aí a, a Lola Vice conseguiu acertar ela com o spinning fist e fazer o pinfall pra 3, tá? Então, vitória da Lola Vice e da Kendall Gray, uma luta de 14 minutos que eu vou dar 3 estrelas e meia. Foi bem interessante. Tatum Paxley apareceu no show, então ela não deve estar subindo, né? Muita gente tava falando, a Tatum Paxley vai subir pro main roster, ela tava cumprimentando todo mundo, não sei o que, no último show e tal. Parece que ela não vai subir. Ela só estava cumprimentando por causa do apoio que os fãs deram a ela quando ela foi campeã norte-americana. Enfim, depois disso, teve uma discussão no ringue. E aí a Kelly Jordan ameaçou arrancar o campeonato da NXT das mãos da Lola Vice. A Kendall Gray foi tirar o cinturão para devolver, acabou que a Kelani soltou o cinturão e a Kendall deu uma cinturada na cara da Lola Vice sem querer, né? Então a Lola ficou caída no chão, a Kendall com o cinturão na mão, a Kelani Jordan apontando para ela e rindo da cara dela como se fosse uma criancinha de 10 anos de idade que fez uma travessura e o show terminou dessa forma. O NXT dessa semana não foi o melhor show da história da NXT, muito pelo contrário, o da semana passada foi muito melhor do que dessa semana. E eu vou dar 6,5 pro show dessa semana. O show dessa semana, eu diria que se você quiser assistir, assista, mas para você acompanhar as histórias e tal. Teve um segmento legal nos bastidores do Mason Rook conversando com a Lizzie Rain e com o Tristan Angels, né? Os três são britânicos e tal. Tristan Angels vendendo a história de que ele é agora Mr. NXT, sendo que, na verdade, na semana passada, quem foi eleito foi o Shallow Hill, né? E o Shallow Hill não apareceu no show, né? Só apareceu o Tristan Angels. E aí, depois, mais pra frente no show, eles marcaram uma luta pra semana que vem entre o Tristan Angels e o Aaron Rourke, que é o campeão da Evolve, valendo o título. Né? Então vai ser interessante ver o Aaron Rourke lutando pela primeira vez na NXT, ele que é um talento bem diferente assim em matéria de persona, né? Então vai ser divertido ver aí o Aaron Rourke lutando contra o Tristan Angels na NXT aí na semana que vem. Bom, agora vamos falar um pouquinho de algumas notícias que surgiram nos últimos dias, né? Foi uma semana um pouco devagar em matéria de notícias. Tiveram algumas revelações até interessantes, alguns papos antigos, assim, como por exemplo uma história de que o Triple H ele teria, assim, a WWE teria obrigado os lutadores da época a participarem da despedida de solteiro do Triple H, né? E aí o Maven essa semana soltou um vídeo dizendo por que ele odeia o Triple H e tal. E aí ele estava dizendo que um dos motivos é por conta disso, de que ele foi forçado pela companhia, a WWE disse que a participação dos lutadores nessa despedida de solteiro do Triple H era obrigatória. Essa despedida aconteceu num clube de striptease, é, eu não lembro agora qual era a cidade, mas o que acontecia? Ele estava explicando que naquela época os lutadores eles viajavam para uma cidade na sexta-feira, aí eles faziam 3 shows, quem era do Monday Night Raw, né? O Maven era do Raw. Então eles faziam 3 shows não televisionados, na sexta, no sábado e no domingo. E aí quando chegava na segunda-feira eles faziam o Monday Night Raw. Terminava o Monday Night Raw, eles dormiam na cidade, quando chegava na terça-feira eles voavam para casa. Então eles ficavam em casa terça, quarta, quinta. Na sexta, eles tinham que estar voando para a próxima semana de shows. Então, eles ficavam mais tempo na estrada do que em casa. E aí, nesses shows não televisionados, é que tem as histórias de estrada, que os lutadores dividiam um carro, dividiam um hotel e tudo mais. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia os lutadores, eles geralmente eles só têm os shows semanais, muito raramente eles têm turnês de shows não televisionados. Então quando eles não têm essas turnês, eles viajam no domingo, né? Chegam na cidade que eles vão ter o show no domingo, dormem na cidade, na segunda-feira eles estão cedo na arena, fazem um show de noite, dormem na cidade na segunda, na terça-feira eles estão voando para casa. Então eles ficam em casa terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí voam no domingo, né? Quando eles têm turnê, aí é o esquema de antigamente. E aí o que ele estava falando é que essa despedida de solteiro foi na terça-feira, né? Então quer dizer, os lutadores tiveram que perder um dia
porque os voos foram marcados na quarta-feira. Então os lutadores nem tinham como voltar para casa, eles nem tinham como não ir nessa despedida de solteiro, né? Eles foram obrigados, eles trabalharam sexta, sábado, domingo, segunda. Quando eles iam viajar na terça, a WWE falou: não, vocês vão ter que ficar na terça-feira para participar da despedida de solteiro do Triple H, porque na quarta-feira vocês vão voltar para casa. Então eles perderam um dia, né? Voltaram na quarta para na sexta-feira já voltar, né? E aí o Maven fala no vídeo que eles foram, né? Ele foi a contragosto, apesar de que ele gostava de ir nesse tipo de clubes e tal, mas ele foi. E aí o que ele diz é que o Triple H só apareceu 20 minutos antes do clube fechar. Que os lutadores ficaram lá curtindo a despedida de solteiro e o solteiro que ia casar não apareceu. Só apareceu 20 minutos antes do clube fechar. Só para marcar presença. E aí ficou todo mundo chateado, porque foi obrigado a perder um dia em casa com a família e tal, para participar de uma festa que o camarada que era o camarada da festa não foi. E aí ficou todo mundo se perguntando: peraí, essa história é verdade? Essa história do Maven é verdade? Perguntaram pro Steve Richards, né? E aí o Steve Richards, ele falou no podcast dele que a história do Maven era verdade, ele reagiu ao vídeo do Maven, e ele falou: olha, essa história do Maven que ele contou sobre a despedida de solteiro é verdade. E ele falou que ele, Steve Richards, não gostava, nunca havia gostado do Triple H, não gostava do Triple H. E aí o que ele disse foi que ele ele falou: olha, eu não gosto do cara, eu não convivo com o cara, não tem sentido, eu acho que ele não vai gostar de eu estar na festa. E aí a WWE falou: não, assim, a sua presença é mandatória, ela é obrigatória. E aí, quando chegou no dia, ele inventou uma emergência familiar e não foi, né? E aí, por isso, ele, Steve Richards, não foi. E o próprio Maven falou que, assim, a maioria dos caras foram, mas nem todos foram. Então, no caso do Steve Richards, ele inventou uma desculpa. Então, assim, se tem gente que já não gosta do Triple H, fala que ele é arrogante, fala que ele é prepotente, o pessoal volta no passado dele e ouve essas histórias, fala assim: pô, o cara tem culpa aí no cartório, numa estrada, que ele fez umas coisas meio loucas, assim, né? A gente tem outras histórias de bastidores, por exemplo, quando ele falou, fez numa promo racista contra o Booker T, e aí quando chegou na WrestleMania, quando todo mundo achou que o Booker T ia ganhar o campeonato dele na WrestleMania 19, o Triple H venceu, né? Então, e nunca deu a chance do Booker T vencer. Então, assim, se tiver, o Triple H tem vários esqueletos no armário, não são poucos não, tá? Então, nessas horas é que o pessoal fala: tá vendo? Triple H não é essas coisas, essa coisa mansinha, sedosa que o Unreal tenta passar, não. Mas enfim, tirando isso, nós tivemos algumas notícias essa semana. Uma delas é relacionada com a WWE estar lidando com questões problemáticas de visto na companhia, tá? Assim, o que acontece? Os Estados Unidos como um todo, desde que o Homem-Laranja assumiu a presidência, tem tido muitas dificuldades para você entrar no país. Tem gente tendo visto cancelado, tem gente não conseguindo renovar visto e tudo mais. E aí o que acontece é que a WWE está tendo vários problemas com lutadores por conta de questões de visto, tá? Não estão conseguindo visto para o camarada trabalhar, porque os lutadores da WWE precisam de um visto de trabalho para poder ir para os Estados Unidos. Não é um visto de turista que vai permitir que eles vão lá e lutem. Não, tem que ser um visto de trabalho, né? Apesar deles serem contratados independentes, eles precisam de um visto de trabalho para poder estar nos Estados Unidos. E aí a WWE está com problema com relação a esses vistos, de renovar e tudo mais. Não foi mencionado pelo Brian Alvarez, da Wrestling Observer, quais os lutadores foram afetados por esse problema de visto, ou quantos poderiam ficar fora de combate e por quanto tempo. Só que a gente sabe que isso tem causado um grande impacto na companhia, porque a WWE tem interesse em trazer lutadores da AAA para poder ter visto de trabalho e eles aparecerem mais na WWE, né? A gente tem visto, a gente já viu no passado La Parca lutando na NXT e na WWE. Nós já vimos o Mr. Iguana participando. Existe um boato antigo de que a WWE tinha interesse em trazer
o Hijo del Vikingo, né? Tem o Hijo del Dr. Wagner Jr., recentemente participou, né, de um show da NXT. Entre as mulheres, existe um boato de que La Catalina talvez houvesse o interesse da WWE de trazer ela para os Estados Unidos, né? Existe um papo antigo da La Hiedra, mas a La Hiedra é tretada com a Stephanie Vaquer. Então, quando a gente tem essa galera assim que poderia estar aparecendo nos shows da WWE, é preocupante com o fato de que talvez alguns deles estejam com problema de visto e aí a WWE não conseguiria trazer. Vamos continuar aguardando para ver essa situação, se vai ter talentos que vão ter problemas. Até agora, a gente não tem visto grandes lutadores assim conhecidos não aparecendo, mas a gente pode vir a ter. Lembrando que, por exemplo, Penta, Rey Fênix, Dragon Lee são lutadores que são mexicanos e que tem que ter visto de trabalho para poder residir nos Estados Unidos, né? Não sei se algum deles tem green card e tal, que aí seria visto de residência, mas algumas situações a WWE vai ter que mexer aí. Lembrando que o primeiro show da Triple Mania, a Triple Mania vai ser em 2 noites, né? Dia 11 e dia 13 de setembro. A Triple Mania, primeira noite, vai ser em Las Vegas, nos Estados Unidos, e a segunda noite vai ser na Cidade do México. Tá? Então, vamos ver como é que a WWE vai lidar com isso, como é que eles vão fazer esse show essa primeira noite nos Estados Unidos. Como é que vai ser essa primeira noite da Triple Mania. Agora vamos falar de Drew McIntyre. Drew McIntyre tá sumidaço da televisão desde a WrestleMania, ele não aparece na companhia. E já tem gente falando que ele pode até não voltar para a WWE, tá? Mas o motivo pelo qual o Drew pode não voltar para a WWE não é por conta de descontentamento com o booking da companhia, mas sim por conta do sucesso que ele estaria tendo em Hollywood, né? O Drew McIntyre, ele acabou de gravar o filme Highlander. Ele estava gravando esse filme lá na Escócia. Ele mudou a grade de gravações dele, a agenda de gravações dele durante a estrada para a WrestleMania, para que ele pudesse gravar durante a semana e aí voar para os shows, para fazer os shows no fim de semana, né? No caso, ele fazia o show na sexta-feira, depois voava para a Escócia, gravava e depois ele voava e ele ficava indo e voltando. Nesse período ele chegou a ter problema para conseguir entrar nos Estados Unidos, apesar de que ele hoje, até se não me engano, ele é cidadão americano. Mas depois de que ele fez isso até o final da WrestleMania, ele terminou de gravar o filme. Ele que tem um papel importante no filme, né? Acho que ele é o irmão do personagem principal. Ele foi até final de maio filmando. E aí o pessoal achava que ele iria voltar para a televisão agora em junho, né? Para ir para a estrada do Night of Champions, estrada do SummerSlam. Só que foi noticiado lá na gringa que ele agora está fazendo um outro filme chamado The Last Druid, o último druida. E as filmagens já começaram e vão continuar durante o verão. Então, parece que o Drew não vai participar também do SummerSlam, ou seja, ele vai ficar fora da WrestleMania até o SummerSlam, no mínimo, tá? E aí, durante uma sessão do Self-Made Sessions, o pessoal lá revelou que ele não vai estar de volta, tá? A notícia é que ele não vai voltar para o SummerSlam e que talvez ele não volte por conta dessa carreira, desse sucesso que ele está tendo em Hollywood, tá? Se a coisa continuar crescendo, talvez o Drew McIntyre seja perdido pela companhia para Hollywood. Então, é uma pena. Drew McIntyre ainda é o meu lutador favorito na WWE hoje, mas a gente fica contente pelo cara porque o cara tá crescendo e vai furar a bolha da luta livre. Ele realmente é um cara muito legal e é um profissional muito bom. Vamos ver se a gente ainda vai ver o Drew no ringue. Talvez ele agora apareça mais como uma participação especial, como na época do John Cena, do The Rock e tudo mais, quando eles explodiram em Hollywood. Agora vamos falar de Rhea Ripley. Rhea Ripley que tá com esse problema no joelho. As informações que vieram da WrestleVotes na Fightful Select
é que ela lesionou o joelho na Itália, no Clash in Italy. Ela chegou a lutar algumas vezes depois da luta na Itália. Na verdade, ela lutou algumas vezes na turnê europeia, mas ela acabou não lutando. Ela lutou em Portugal, aí não lutou no show seguinte, lutou no Clash in Italy, mas depois ela já não lutou mais, né? E aí, assim, tem gente falando que ela pode perder o SummerSlam, tá? O WrestleVolt disse que a WWE ainda está aguardando para saber quanto tempo ela vai ficar fora e se ela vai perder o SummerSlam. Então existe esta possibilidade, essa possibilidade está na mesa de que a Rhea perca o SummerSlam por causa dessa lesão no joelho. Se isso acontecer, eu não tenho dúvida que a WWE vai fazer ela dropar esse título. Cara, eu não tenho dúvida. Porque aí eles vão aproveitar e vão falar pra Rhea, pô, se cuidar, né? De repente cuidar do distúrbio alimentar que ela já disse recentemente que tá tendo, que tá fazendo com que ela perca muita massa magra. De repente cuidar do ombro, que também uma coisa nela que ela tá tendo que cuidar, né? E essa questão do joelho. E assim, a gente espera que não seja ligamento rompido. Se for ligamento rompido, ela só volta no que vem, tá? Se for ligamento torcido, aí pode ser que ela volte esse ano ainda, mas mesmo assim, por conta da quantidade de impacto dos movimentos da luta livre, e eles têm muito impacto no ringue, é papo de alguns meses fora, se recuperando. A gente não precisa ir muito longe, a gente tá vendo a Stephanie Wacker aí, Stephanie Wacker, escolham o nome a forma como vocês quiserem pronunciar o nome dela, eu vivo me enrolando com o nome da Stephanie, que desde a WrestleMania também não aparece, né? E a gente, o pessoal falou, ela tá com umas coisinhas, tal, não sei o que, mas desde a WrestleMania a Stephanie não aparece. Então, é mais é um baque complicado, porque a gente estava imaginando de que a gente poderia ter a Io Sky vencendo o Queen of the Ring e enfrentando a Rhea Ripley no SummerSlam, que seria uma luta com um cartaz para ser main event do show. Mas agora a gente tá vendo a possibilidade dessa luta nem acontecer, acabar ruindo por conta da Rhea. Se isso acontecer, o pessoal do WrestleVolt disse o seguinte, que Jade Cargill e Charlotte Flair era uma luta que já estava marcada, mas que isso pode ser afetado pela lesão da Rhea. Poxa, o que isso significa? Isso significa que a gente poderia, na verdade, ter ou uma luta múltipla por esse título, ou ter algum envolvimento, de repente, da Charlotte da Io, né? De repente, a Charlotte e a Io disputarem esse título, talvez até mesmo no Night of Champions. E aí depois eles mudarem essa luta para o SummerSlam, né? De repente, deslocar a Jade para o Campeonato dos Estados Unidos, como já estava sendo previsto, e de repente a Charlotte defender o título, ou a Charlotte defender contra a Alexa, ou a Io defender contra uma Jacy Jane. A gente vai ter que aguardar para ver. Mas o fato é que essa lesão da Rhea pode causar um salseiro nos planos da WWE para o SummerSlam, tá? A gente ainda não sabe quanto tempo a Rhea vai ficar fora. A única informação que a gente tem é que na sexta-feira passada o Michael Cole disse na mesa de comentaristas que a Rhea ia ficar fora por um tempo. E aí pode ser que a gente já tenha alguma informação sobre isso nesta semana, considerando que o Night of Champions é daqui a um fim de semana, né? Não nesse fim de semana, no próximo. Então as coisas estão andando, o calendário está andando e a WWE vai ter que se ajustar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com a Rhea. Agora temos um papo de uma lutadora aí interessante, o pessoal da AEW já viu ela, que pode estar a caminho da WWE, parece que há interesse da WWE por ela, que é a Persephone. Persephone, que é uma lutadora da CMLL. A CMLL tem um acordo de trabalho com a AEW, ela tem um contrato com a AEW, só que esse contrato vence esse ano. E de acordo com um relatório do Dave Meltzer, as pessoas na WWE já estão falando em contratar a Persephone quando o contrato dela expirar, tá? Então já existe um papo de se tentar trazer a Persephone para a WWE. Tá? Quem acompanha o trabalho dela fala que ela é uma lutadora muito boa e ela é uma lutadora que também ajudaria a WWE a
conseguir fazer essa ponte com a América Latina e principalmente o México, que a gente vê que a companhia está investindo, né? A WWE está investindo pesado para conseguir quebrar essa barreira que os mexicanos têm com a WWE, que vê a WWE como um bando de gringo e tal. Então, a gente percebe que a companhia está tentando furar essa bolha. Ela já conseguiu com o El Grande Americano, que é um lutador clássico da WWE, o Ludwig Kaiser, né? Um alemão que fala espanhol, que aprendeu o dialeto, a versão mexicana, né? O sotaque mexicano do espanhol para se comunicar mais com as pessoas e conseguiu furar a bolha absurdamente. E a WWE está tentando trazer talentos para dar uma bufada na AAA e aumentar o seu alcance, já que eles vivem botando lutadores da WWE na AAA e traz o título da AAA para ser apresentado na WWE. Atualmente, o campeão de cruzadores da AAA é o Rey Fênix e os campeões de parelhas da AAA, os campeões de duplas da AAA, são os War Raiders. E os três estão aparecendo com esses cinturões no main roster. E a gente tem o Dominique, que é o mega campeão da AAA. Então, tirando o campeonato feminino, que está nas mãos da La Hiedra, todos os outros campeonatos da AAA importantes estão nas mãos de lutadores da WWE. E isso é uma forma de eles divulgarem a companhia, e eu posso falar de carteirinha aqui sempre que eu faço live da AAA, quando eu consigo, a audiência é muito boa, é maior, por exemplo, do que a da NXT, tá? Então, é muito legal de ver esse investimento da WWE no México. Existe um interesse claro de pegar o mercado, e a Persephone pode estar aí entrando nesse bojo. Vamos ver se o Tony Khan vai deixar a Persephone sair assim facilmente. Eu acho que a gente vai ter até uma guerrinha aí salarial para ver quem que fica com a Persephone. E uma revelação que tivemos essa semana também interessante foi o motivo pelo qual a Eva deixou a WWE, né? Lembrando que a Eva, né, a filha do The Rock, né, o nome real dela é Simone Johnson. Ela trabalhou durante, sei lá, 2 anos como General Manager da NXT. Antes tentou lutar, mas acabou desistindo. Ficou como General Manager e aí esse ano ela deixou a companhia, né? E aí ela revelou por que ela deixou a WWE. Ela disse que não foi uma coisa específica, mas vários motivos que a levaram a tomar essa decisão e que deixar a promoção já estava na sua mente por um bom tempo. Que ela sempre foi muito grata por fazer parte da NXT, que ela tinha o sonho de ser uma super estrela na companhia, que ela teve a chance de viver esse sonho, mas que ela percebeu que havia chegado a um ponto que ela sentia que ela precisava seguir em frente com a vida e fazer outra coisa. Por isso ela decidiu deixar a empresa. Na verdade, quando eu leio isso, o que eu enxergo quando eu vejo toda essa fala dela? Primeiro, que ela caiu de paraquedas lá, provavelmente o papai dela, o The Rock, falou: olha, vai fazer alguma coisa da vida, vai trabalhar lá na NXT. E ela tentou ser lutadora, não conseguiu. Encostaram ela como General Manager, e cara, como General Manager, assim, você não tem muito espaço, né, para crescimento, para aparecer. Então, das duas, uma, ou você se contenta com salário, e você se contenta com trampo, que é o caso do Adam Pearce e do Nick Aldis, que estão lá. O Adam Pearce, então, tá quase uma década como General Manager lá na WWE. O Nick Aldis já chegou mais recentemente, em 2023, se não me engano. E os dois estão ali, estão contentes com o papel deles, são personagens nos shows, estão ganhando o salário deles, ok, né? Mas a Eva estava presa ali no NXT. Então, ou ela ficava ali e se contentava com o trampo, ou se ela entendia que ela conseguia coisa melhor, pulava fora e seguia a vida. E ela decidiu seguir a vida. Então, tá aí o motivo para vocês. Dava para ver que ela não investia muito esforço no trabalho dela na NXT. A verdade seja ela era um desastre como General Manager. Essa que é a verdade. Assim, você via que ela estava assim, tava empurrando com a barriga a coisa, tava fazendo meio que de qualquer jeito. E assim, não botava emoção nenhuma na forma como ela falava. Era ruim. Era ruim. O Robert Stone é 10 vezes melhor do que ela como General Manager. E agora vamos falar sobre a prévia do SmackDown, né? Eu sei que o vídeo tá na quinta-feira, o SmackDown é amanhã, mas é legal a gente trazer essa prévia, porque o show tá pesado, tá? Esse SmackDown tá pesado e ele vai passar ao vivo, tá? Esse SmackDown vai ser ao vivo e vai bater de frente com o Jogo do Brasil. E aí eu quero estimular vocês a estarem aqui na nossa live
nós vamos estar fazendo a live do SmackDown reagindo ao Jogo do Brasil, né? Então você pode acompanhar o Jogo do Brasil e botar na nossa live, e aí a gente vai torcendo junto e você fica sabendo o que tá rolando no SmackDown, né? Até melhor para você que não vai assistir o SmackDown, porque você vai estar assistindo o Jogo do Brasil, você botar na nossa live e ficar sabendo o que tá rolando, né? Então o que a gente vai ter no SmackDown? Nós vamos ter Carmelo Reis e Ricky Sanchez numa luta de number one contender pelo título dos Estados Unidos. É a quarta luta deles em 5 semanas, acho, que eles estão fazendo, mas as outras lutas foram legais. Vamos ver como é que essa luta vai se diferenciar das outras, né? Nós também vamos ter Damian Priest e R-Truth contra os MFTs, Tamatonga e Talatonga. Eu espero que essa feud seja enterrada de vez, sinceramente, porque os MFTs, pra mim, assim, mesmo o Tamatonga e o Talatonga, que eram os mais talentosos do grupo, eles e nada é a mesma coisa, tá? Essa divisão tá morta, né? Essa que é a verdade, essa divisão de duplas aí do SmackDown. Não existe divisão de duplas no SmackDown mais. Eu espero que essa feud morra, que esses dois aí se juntem ao Roman Reigns lá no Raw, na Super Bloodline, e eles criem uma divisão de duplas aí para bater de frente com o Damian Priest e o R-Truth. Nós também teremos semifinal do torneio King of the Ring entre Jey Uso e Javon Evans. Teremos semifinal do Queen of the Ring, Liv Morgan e Charlotte Flair, lutão, alerta de lutão. E teremos no main event, que vai certamente acontecer depois do Jogo do Brasil, porque o Jogo do Brasil deve terminar por volta de 11h30 da noite, e o SmackDown vai até meia-noite, né? São 3 horas de SmackDown ainda, né? O SmackDown vai passar a ter 2 horas a partir de julho, então ainda são 3 horas de show. Esse main event vai passar depois do Jogo do Brasil, vai passar sem intervalo comercial, então alerta de lutaço, tá? Cody Rhodes versus Gunther com Sami Zayn como o árbitro convidado dessa luta. Lembrando que o Sami Zayn tá tretado com Cody Rhodes, tem um histórico ali com o Gunther que remete a WrestleMania 40, quando eles lutaram pelo Campeonato Intercontinental e o Sami derrotou o Gunther, mas o Sami claramente tá tretado com o Cody, tá? Então vamos ver essa luta aqui, eu estou hypado. Alerta de troca de título, existe uma chance grande do título mudar de mãos nesse show e o Gunther se tornar o novo campeão da WWE, tá? Existe uma chance muito grande, na minha opinião, do título trocar de mãos. Então, fiquem ligados, terminou o Jogo do Brasil, liguem no SmackDown, continuem na nossa live e vamos acompanhar junto, porque eu acho que teremos novo campeão indiscutível da WWE nessa luta, beleza? Muito obrigado desde já a todos pela audiência, obrigado a todos pelo apoio e pelo suporte contínuo. Não deixem de continuar nos ajudando aqui no YouTube, clicando nos nossos vídeos, clicando no like, clicando no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando o seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque tempo de visualização e a interação de vocês nos comentários é o que faz o YouTube divulgar a gente. Coloquem aqui embaixo nos comentários quem vocês acham que ganha entre Cody Rhodes e Gunther? E coloquem o seu fantasy booking desse título até o SummerSlam. Eu quero ver o que vocês estão pensando. E assistam esses vídeos que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Desde já eu agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.